O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Fui um aluno medíocre a História. A história dos reis aborrecia-me, a dos descobrimentos idem. O ensino básico e secundário parecia-me uma listagem soporífera de datas e de conquistas, de heróis redondinhos, coisas passadas que nada podiam contra os cigarros atrás do pavilhão, as experiências etílicas, tudo a borbulhar num caldeirão de hormonas adolescentes e conflitos familiares que comparavam com a Batalha de São Mamed. Presumo que hoje os currículos sejam mais ou menos parecidos, ainda que refriados na supremacia lusa, mas agora estou mais consciente e mais interessado no pretérito, o perfeito e o imperfeito, muito por causa da comida, esse extraordinário isco para conhecer pessoas e o que elas fizeram. A semana passada tive mais um exemplo disto. Moderei um debate com dois especialistas em História da Alimentação, João Pedro Gomes e Virgílio Gomes, no âmbito do evento Coimbra Região Gastronómica. E reforçou-se em mim esta ideia de que a forma como a culinária evoluiu, de Apícios a Ferran Adrià, de Domingos Rodrigues a José Avilés, é um espelho impressivo do modo como os países em geral, e Portugal em particular, se relacionaram uns com os outros ao longo dos séculos. Neste sentido, tivesse o meu querido professor Rui, preparadíssimo aliás, referido à origem da feijoada nas aulas, e talvez a colonização do Brasil tivesse sido melhor digerida por mim. E o mesmo poderia valer para as referências a gaspachos e escabeches trazidas pelos mouros para Portugal. Sucede que, salvo boas exceções, a escola e a academia portuguesas parecem ter uma estranha falta de apetência pelo estudo das cozinhas que nos alimentaram e inspiraram fora da sua dimensão economicista. Por exemplo, encontro mais informação sobre a origem da feijoada em autores brasileiros do que na literatura científica portuguesa, e só chego à primeira noção sólida de escabeche lendo os investigadores espanhóis que se dedicaram à culinária muçulmana medieval. O desconhecimento sobre a presença berbere e árabe no Ocidente peninsular é particularmente sintomático. No caso da gastronomia, ela é um rodapé quer nas salas de aulas, quer na cultura popular contemporânea. Como sublinhou Virgílio Gomes no debate em Coimbra, mesmo os gastrónomos pátrios elencam de cor as especiarias importadas de Goa, Damão e Diu, mas esquecem os 8 séculos de presença islâmica na Ibéria, esquecem os ensopados de borrego e os cuscos, os gazpachos e os arrozes e a doçaria em geral. Na investigação, também são escassos os trabalhos sobre a influência do garbal andaluz, nome pelo qual era conhecida a faixa a oeste de Espanha, Al-Andalus, controlada pelos povos islâmicos entre o século VIII e o século XIII. Há uns anos, em pesquisa para um artigo, procurei informação sobre o assunto nos repositórios científicos e nos departamentos universitários e pouco encontrei, para além de lugares comuns da narrativa escolar, de alguma pesquisa feita no Centro de Interpretação do Património Islâmico e de apontamentos em escritos mais gerais e avulsos sobre a dieta mediterrânica. E, no entanto, foram 5 séculos de domínio islâmico em Portugal, numa altura em que Bagdá marcava tendências, qual Nova Iorque da altura. 5 séculos é mais de metade da idade que esta nação leva, e o que é mais incrível é a longevidade de muitos desses ingredientes, técnicas e receitas, ainda hoje reconhecíveis no receituário nacional. Bem sei que tivemos as trevas da Idade Média, que depois nos embriagámos com o ouro e o açúcar brasileiros, com o cravo e a canela da Índia. É certo que andámos sempre ocupados em exaltações políticas e a lidar com a sobrevivência, e que apareceram os 3 pastorinhos e Salazar a pregar a fé cristã e uma ascendência afonsina pura. E que nos embevecemos com França, e que nos ocupámos depois com Bruxelas e com os Estados Unidos da América. Mas já é hora de estudarmos melhor as comidas que o Islão nos deu. Foi através delas que nos chegaram laranjas e limões, amêndoas, massas trigueiras como os cuscos e a aletria, ervas aromáticas como os coentros, somos aliás dos poucos países europeus que os consomem, pratos como a mochama e as migas.
anda meio mundo atrás de referências, de saber o que nos distingue uns dos outros. Mas primeiro é preciso estudar de onde vimos, mesmo que isso vá contra as modas da política, mesmo que isso surpreenda os velhos e os novos salvadores da pátria. Este podcast tem a sonoplastia e genérico original de João Luís Amorim, capa de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação é de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Eu sou o Ricardo Fellner e este foi mais um episódio do Homem que Comia Tudo. Subscreva este podcast na sua app preferida ou nos sites do Expresso, SIC Notícias e SIC. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. E já sabem, há mais comida para além de bife com batatas fritas, mas bife com batatas fritas é muito bom. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.